Imagina ser deixado ainda criança, crescer sozinho, e depois de anos encontrar justamente quem te abandonou, só que agora pedindo socorro. Essa é a história de Camila, uma mulher que precisou decidir entre guardar mágoa ou seguir em frente. Se você gosta de histórias reais que tocam a alma e fazem refletir, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta e vem comigo até o final. Camila lembrava do barulho dos pneus contra o asfalto molhado como se fosse ontem. Tinha só 7 anos quando viu as lanternas vermelhas do carro se afastando até desaparecer no fim da estrada. No colo, segurava um ursinho com um dos olhos faltando. Ao redor, silêncio. E naquele ponto de ônibus vazio, o tempo parecia não andar. Ela ainda acreditava que eles iam voltar, que talvez fosse só um susto, mas o frio da madrugada logo mostrou que não havia mais retorno. Quantas vezes uma criança pode se perguntar se não foi suficiente para ser amada? E o que acontece dentro de alguém quando a primeira lembrança forte da vida é ser deixada para trás? A resposta é dura. Cresce um vazio que não se preenche com brinquedos, presentes ou até mesmo com vitórias futuras. Esse tipo de ferida não cicatriza sozinha, porque não é só o corpo que sente, é a alma que aprende cedo demais o peso da solidão. Naquela noite, Camila não chorou em voz alta. O medo a calava. Sentou-se no chão frio, abraçando o ursinho como se ele pudesse responder às perguntas que queimavam por dentro. Esperou horas que nunca terminaram, até que uma senhora que passava pela rodoviária notou a menina encolhida no banco. O olhar de estranhamento virou compaixão, e foi assim, em meio ao abandono, que a menina encontrou a primeira mão estendida que não pediu nada em troca. A partir dali, a vida de Camila não seria simples. Mas aquela noite se transformaria em um marco que moldaria quem ela se tornaria. Porque não era só sobre ser deixada. Era sobre aprender, ainda criança, que quando tudo se vai, a única coisa que sobra é a coragem de continuar. A senhora que encontrou Camila naquela madrugada se chamava Dona Elza. Viúva, com uma vida simples e marcada por lutas silenciosas, ela nunca imaginou que cruzaria o caminho de uma criança tão pequena e tão sozinha. Levou Camila para casa, ofereceu um prato de sopa e um cobertor gasto, mas limpo. Não tinha luxo, nem condições de criar alguém como filha, mas tinha humanidade, e isso foi o suficiente para salvar a menina de uma noite que poderia ter acabado em tragédia. Nos dias seguintes, Camila passou a dividir o pequeno quarto com móveis antigos e paredes descascadas. Dona Elza cuidava dela como podia, mas deixava claro que não tinha como substituir a presença de pais. Mesmo assim, aquele teto, por mais modesto que fosse, tornou-se a primeira sensação de abrigo que a menina teve desde que fora deixada para trás. Camila aprendeu logo que, para continuar ali, precisava ajudar. Então, lavava a louça, varria o quintal e fazia pequenos serviços. A infância lhe escapava pelos dedos, mas havia uma estranha paz em ter pelo menos uma cama para deitar. Os anos passaram e Camila cresceu com a noção de que a vida nunca seria fácil, mas poderia ser enfrentada com dignidade. Ia à escola com roupas doadas, quase sempre maiores do que o seu tamanho, e carregava na mochila cadernos usados, com páginas rasuradas de outros alunos. No entanto, ela estudava com afinco. Cada palavra lida, cada conta resolvida, representava um degrau que a afastava da dor da infância e a aproximava de um futuro que ela ainda não sabia se teria. A adolescência trouxe novos desafios. Enquanto muitos colegas falavam de viagens em família ou de presentes de aniversário, Camila carregava o silêncio de quem não tinha histórias felizes para contar. Sofria comentários cruéis, era chamada de a menina sem pais, e mesmo sem querer, sentia aquele rótulo grudado na pele. Só que, em vez de se render ao peso dessas palavras, ela as transformava em combustível. Voltava para casa decidida a provar que seu valor não seria definido pelo que faltava, mas pelo que ela poderia conquistar. Aos 15 anos, começou a trabalhar em uma padaria do bairro. Acordava antes do sol, ajudava a assar pães, limpava o chão engordurado e ainda sorria para os clientes. O salário era pequeno, mas o suficiente para comprar seus próprios cadernos, um par de sapatos novos e, às vezes, surpreender Dona Elza com um doce que sabia que a senhora gostava. A dignidade não vinha do que tinha no bolso, mas da sensação de estar construindo algo com as próprias mãos. Camila aprendeu que a vida cobra caro de quem começa sem nada. Muitas vezes, voltava para casa exausta, com as mãos vermelhas da farinha e os pés doloridos, mas sem se queixar. Olhava-se no espelho e via um rosto jovem endurecido pelo esforço, mas com um brilho nos olhos que ninguém conseguia apagar. O brilho de quem sabia que não estava lutando só por sobrevivência, mas por respeito.
Houve noites em que chorava em silêncio, lembrando do carro sumindo na estrada, da ausência de um abraço verdadeiro, da dor que insistia em voltar quando via outras famílias reunidas. Mas logo se lembrava de Dona Elsa, da mulher que a acolheu sem pedir nada em troca, e isso bastava para seguir. A vida não lhe deu muito, mas ofereceu uma escolha: se tornar vítima das circunstâncias ou autora da própria história. Camila escolheu lutar. E, sem perceber, sua força silenciosa começou a chamar atenção. Professores notavam sua dedicação, clientes da padaria elogiavam sua educação e, aos poucos, pequenas portas começaram a se abrir. Não eram portas para um palácio, mas para oportunidades que poderiam mudar sua trajetória. Ela ainda não sabia, mas cada passo dado com dignidade a aproximava do momento em que o passado e o presente se chocariam de forma inesperada. Porque o mundo tem uma forma curiosa de colocar frente a frente aqueles que um dia se separaram. E quando esse reencontro acontecesse, Camila teria que enfrentar não só as pessoas que a deixaram para trás, mas também a decisão mais difícil de sua vida: agir com rancor ou continuar honrando a força que construiu desde aquela noite fria em que tudo começou. A vida de Camila parecia finalmente ganhar estabilidade. Já adulta, com quase 30 anos, havia deixado a padaria para trabalhar em um pequeno escritório de contabilidade, conquistado graças a uma bolsa de estudos que ganhou pelo esforço na escola. Não era um cargo de luxo, mas representava dignidade e reconhecimento. Ela ainda morava na mesma casa simples com Dona Elsa, agora fragilizada pela idade, e cuidava dela com a mesma gratidão que receberá anos atrás. Tudo caminhava em um ritmo calmo, até o dia em que uma carta apareceu em sua mesa. Era uma carta escrita à mão, entregue por engano junto aos papéis do escritório. No envelope amarelado, um nome que ela conhecia mais do que qualquer outro, o sobrenome que um dia carregou e que, durante anos, tentará esquecer. As mãos de Camila tremeram. Abriu devagar, como quem desenterra algo que não quer encarar, e encontrou palavras curtas, carregadas de desespero. Os remetentes pediam ajuda financeira. Falavam de dificuldades, de dívidas, de uma vida que havia despencado. Eram seus pais. Por alguns minutos, Camila ficou paralisada, olhando para as linhas borradas. O coração batia acelerado, a garganta ardia como se um grito preso quisesse escapar. Quantas vezes ela havia imaginado reencontrá-los? Milhares. Mas nunca dessa forma. Nunca com eles em ruínas, pedindo ajuda à filha que um dia deixaram à própria sorte. A carta abriu uma ferida que ela acreditava ter cicatrizado. As lembranças da rodoviária voltaram com força. O carro sumindo, o frio da noite, o medo. Tudo parecia tão próximo, como se tivesse acontecido ontem. Mas agora a realidade era outra. Eles estavam ao alcance, pedindo algo que só ela poderia oferecer. Camila não contou a ninguém de imediato. Guardou a carta no fundo da gaveta, mas ela parecia respirar no escuro, chamando sua atenção todas as noites. Até que, após dias de insônia, decidiu procurar informações. Descobriu o endereço em um bairro distante e, em um impulso que misturava raiva e curiosidade, foi até lá. Chegando àquela casa decadente, se deparou com duas figuras envelhecidas, abatidas, quase irreconhecíveis. O tempo havia sido cruel. Não eram os mesmos que um dia a abandonaram, eram pessoas quebradas, com olhos suplicantes. Quando a viram na porta, demoraram alguns segundos para entender. E então, em meio ao silêncio pesado, uma palavra escapou: filha. O som daquela palavra fez o chão sumir debaixo de seus pés. Durante anos, ela sonhou em ouvir isso, mas não daquele jeito, não em meio ao desespero. Era um chamado carregado não de amor, mas de necessidade. Eles não a procuraram para pedir perdão, nem para oferecer uma explicação. Procuraram porque precisavam dela. Camila respirou fundo, tentando manter a voz firme. Perguntou por quê. Por que a deixaram? Por que escolheram abandoná-la, quando podiam ter lutado, feito qualquer esforço? As respostas foram vagas, cheias de justificativas frágeis, dificuldades financeiras, brigas, decisões impensadas. Nada que pudesse apagar o frio daquela noite em sua memória. Ela saiu dali atordoada, com o coração dividido. Parte de si queria virar as costas e nunca mais voltar. Outra parte, talvez moldada pela bondade de Dona Elsa, sussurrava que ainda poderia escolher não repetir a mesma crueldade. Mas seria justo ajudar aqueles que um dia a fizeram sofrer tanto? Os dias seguintes foram uma tempestade dentro dela. No trabalho, sua mente vagava. Em casa, cuidava de Dona Elsa,
mas a senhora percebia a inquietação em seu olhar. O passado sempre encontra um jeito de nos alcançar, disse certa vez, sem que Camila tivesse contado tudo. Era como se a mulher soubesse, no fundo, que aquela menina que ela acolhera um dia precisaria enfrentar seus fantasmas. Camila sabia que estava diante de um momento decisivo. O reencontro que temera durante toda a vida havia acontecido. Agora, não havia como fugir. A carta, a visita, os olhares suplicantes, tudo a empurrava para uma escolha que poderia mudar não só sua relação com o passado, mas o rumo de seu próprio futuro. O peso daquela decisão começava a se mostrar maior do que ela imaginava. Não se tratava apenas de ajudar ou não ajudar. Era sobre perdoar ou se vingar. Sobre continuar carregando a dor ou transformar aquilo em algo diferente. A menina abandonada ainda vivia dentro dela, mas a mulher que se tornou sabia que cada escolha traria consequências. E, pela primeira vez, o poder estava em suas mãos. Camila demorou dias para voltar àquela casa. A cada vez que lembrava do olhar suplicante dos pais, uma batalha silenciosa acontecia dentro dela. Não era simples. Por um lado, havia a menina ferida que desejava virar as costas e nunca mais olhar para trás. Por outro, havia a mulher adulta, moldada pela compaixão de Dona Elsa, que sabia que às vezes oferecer ajuda não significava esquecer, mas escolher um caminho diferente. Quando decidiu retornar, foi com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. Levou uma sacola com mantimentos básicos, roupas limpas e alguns medicamentos que conseguirá comprar com o pouco que tinha guardado. Ao entregar aquelas coisas, viu nos olhos dos pais um brilho de alívio, quase como se esperassem mais do que simples ajuda material. Era um olhar que pedia algo maior, algo que eles nunca haviam dado: proximidade. A convivência começou de forma silenciosa e desconfortável. Camila os visitava 1 ou 2 vezes por semana, cuidava das necessidades práticas, mas evitava conversas profundas. Eles tentavam puxar assunto, contar sobre os anos que passaram, justificar escolhas antigas, mas ela permanecia fria. Não queria explicações rasas para uma dor tão profunda. O gesto de ajudar era mais sobre quem ela era do que sobre o que eles mereciam. Com o tempo, pequenos momentos começaram a quebrar o gelo. Um dia, a mãe dela, agora frágil e com dificuldades para andar, agradeceu com lágrimas nos olhos por um simples prato de sopa que Camila preparou. O pai, outrora rígido e ausente, a olhou de uma maneira diferente, como quem finalmente reconhecia a filha que não acompanhou crescer. Eram detalhes, gestos mínimos, mas que mexiam com ela, por mais que tentasse resistir. Essa convivência mexia também com sua rotina. No trabalho, era vista como uma mulher dedicada e incansável, mas dentro de si carregava a turbulência de quem voltava para casa com memórias antigas revirando o coração. À noite, sentava-se ao lado da cama de Dona Elsa e, mesmo sem revelar toda a verdade, falava de forma indireta sobre perdão, raiva e escolhas difíceis. Dona Elsa, sábia, sempre respondia com simplicidade: amar não é esquecer o que fizeram, é decidir o que você quer carregar daqui para frente. Camila refletia muito sobre isso. Não era fácil conviver com quem a feriu tanto. As conversas forçadas, as lembranças dolorosas, a sensação de que tentavam reconstruir um laço já desfeito. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a mudar. Talvez não fosse sobre reconstruir. Talvez fosse sobre encarar de frente o passado que sempre tentou evitar. Certa noite, enquanto arrumava a cozinha da casa dos pais, encontrou uma caixa velha em cima de um armário. Dentro, havia fotos dela ainda pequena, antes do abandono. As imagens mostravam momentos felizes que quase não lembrava: um aniversário simples com um bolo improvisado, um passeio no parque, um sorriso de criança que acreditava estar protegida. Aquilo a desarmou por alguns instantes. Percebeu que, por mais que a dor fosse maior, houve também fragmentos de carinho que ficaram escondidos no fundo da memória. Essas descobertas não diminuíam o que haviam feito, mas abriam espaço para algo novo: uma compreensão de que os pais também eram frágeis, humanos, falhos. Camila começou a perceber que a escolha dela não era apenas entre perdoar ou vingar-se. Era sobre decidir o peso que queria carregar no coração dali em diante. A convivência, ainda cheia de silêncios, foi ganhando nuances. Em algumas visitas, ela ria discretamente de pequenas histórias contadas. Em outras, voltava para casa chorando, sentindo-se enganada pelo coração que insistia em se abrir. Era uma batalha interna constante, mas também uma chance de descobrir que talvez o maior poder não estivesse em punir ou afastar, mas em escolher como lidar com aquilo.
Camila sabia que estava chegando perto de um momento decisivo. A cada dia, a vida a empurrava para uma resposta final. Os pais precisavam dela, mas, acima disso, ela precisava definir o que faria com essa convivência que reacendia dores, e ao mesmo tempo, mostrava brechas de humanidade. A escolha ainda não estava clara, mas uma certeza crescia dentro dela: não importava o rumo, aquele reencontro mudaria sua vida para sempre. Os dias se transformaram em semanas, e a convivência com seus pais se tornou parte da rotina de Camila. Ela não falava muito sobre isso no trabalho e tampouco comentava com Dona Elsa todos os detalhes, mas dentro dela crescia a pressão de uma escolha que não poderia mais ser adiada. Os pais estavam cada vez mais dependentes, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Eles olhavam para ela não apenas como uma filha, mas como a última chance de não afundarem de vez. Camila, por sua vez, sentia o peso dessa responsabilidade como uma pedra sobre o peito. A cada visita, sua mente voltava à rodoviária, ao frio, ao abandono. A menina de 7 anos que foi deixada ali nunca desapareceu de verdade. E agora, diante daqueles que a feriram, ela precisava decidir: seria a mulher que fecharia a porta de vez, ou a mulher que escolheria outro caminho? Uma tarde, enquanto organizava as contas dos pais, percebeu o quanto estavam endividados. Não se tratava apenas de ajuda básica, eles precisariam de muito mais para recuperar a estabilidade. Ela sabia que podia oferecer, pois havia construído uma vida honesta e sólida. Mas a pergunta que a atormentava era simples: eles mereciam? Naquela noite, Camila saiu para caminhar sozinha pelas ruas do bairro. O vento frio batia no rosto, trazendo memórias que pareciam sussurrar em cada esquina. Pensava no quanto havia lutado, no quanto havia chorado escondida, no quanto aprenderá a ser forte sem ninguém ao lado, exceto Dona Elsa. Pensava também nas vezes em que desejou, ainda criança, ouvir alguém chamá-la de filha. Agora tinha isso, mas soava vazio, como se fosse apenas uma palavra solta no ar. Ao voltar para casa, encontrou Dona Elsa acordada, sentada na poltrona. A senhora segurava nas mãos uma manta gasta, olhando para o vazio. Camila se aproximou, sentou ao seu lado e, pela primeira vez, desabafou tudo: a carta, o reencontro, as visitas. Dona Elsa ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando Camila terminou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a senhora segurou sua mão e disse: minha filha, não são eles que você precisa salvar. É você mesma. Essa decisão não é sobre o que eles merecem, mas sobre o que você quer carregar no coração quando olhar para trás. As palavras ecoaram dentro dela durante dias. Camila percebeu que não adiantava buscar justiça no passado, porque nada o mudaria. O que ela poderia escolher era o tipo de pessoa que desejava ser dali em diante. Perdoar não significava esquecer, nem aceitar o que fizeram. Perdoar significava libertar-se do peso que a acompanhava desde a infância. No domingo seguinte, Camila foi até a casa dos pais. Levou uma pasta organizada com todas as dívidas e um plano para ajudá-los a se reerguer, mas deixou claro que não seria infinito. Explicou que ajudaria a colocar a casa em ordem, mas que dali em diante eles teriam que caminhar com as próprias pernas. Os pais ouviram em silêncio, alguns soluços escapando, mas sem protestar. Havia nos olhos deles um reconhecimento tardio de que a filha, aquela que um dia abandonaram, agora era a única capaz de estender a mão. Ao sair da casa, Camila sentiu algo diferente. Não era alívio imediato, mas uma sensação de que havia encerrado um ciclo. Olhou para o céu e respirou fundo. A menina da rodoviária ainda vivia dentro dela, mas agora estava em paz, porque a mulher que se tornou havia feito a escolha que refletia sua essência: não repetir a crueldade, mas também não se deixar aprisionar por ela. De volta para casa, encontrou Dona Elsa, que a esperava com o jantar simples já pronto. Ao sentar-se à mesa, Camila sorriu de um jeito que não sorria há muito tempo. Sentiu que, apesar de todo o passado, tinha algo que muitos nunca teriam: uma família de verdade, construída pela escolha e pelo cuidado. A decisão que mudou seu futuro não foi sobre dinheiro ou sobre vingança. Foi sobre identidade. Camila entendeu que sua história não seria definida pelo abandono, mas pela força que escolheu ter diante dele. E essa força a libertou. Essa foi a escolha que mudou a vida de Camila. E você, o que faria no lugar dela? Conta aí nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Se essa história tocou seu coração, se inscreve aqui no canal A Vida Conta para continuar acompanhando histórias que inspiram, emocionam e fazem a gente refletir. E não esquece de deixar o like.
Isso ajuda muito o canal a crescer.